E se você e seus amigos fossem perseguidos por assassinos sanguinários e mortais, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos continuar acompanhando 4 amigos que precisam sobreviver e derrotar uma terrível bruxa e os seus soldados assassinos imortais. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar a maldição da Sarah Fier, em Rua do Medo, 1978. Bom galera, eu vou deixar um pequeno resumo aqui para refrescar a memória de vocês. Esses adolescentes aqui vivem em Shadyside, uma cidade bem pior que a sua, já que de tempos em tempos, alguém pira na cidade e sai finalizando muita gente. E em 94 não foi diferente. Um cara simplesmente surtou no shopping e saiu sentando a peixeira em vários funcionários, e ele acabou indo de base por conta de um headshot. O problema é que esses jovens aqui arrumaram confusão com o pessoal de Sunnyvale, a cidade perfeita que fica ao lado de Shadyside. E nessa confusão, aparentemente, eles perturbaram o túmulo de uma bruxa. E acontece que essa bruxa é responsável por jogar uma maldição na cidade de Shadyside, fazendo todo aquele pessoal despirocar e sair finalizando os outros. E aí após a confusão, esses jovens começaram a ser perseguidos pelo mesmo cara de caveira que passou uma galera no shopping. E aí mais malucos simplesmente ressurgem e começam a caçar os coitados aí. E então os jovens bolam um plano para acabar com os perseguidores zumbis. Ah, eu quase esqueci de falar, os finalizadores são imortais, tipo muito imortais. Os jovens tentaram explodir eles e mesmo assim os malucos voltaram. E nisso, os adolescentes descobriram que uma tal Cyberman sobreviveu a um ataque que aconteceu em um acampamento em 78, e que ela foi de base, mas voltou à vida. Aí os jovens tentaram fazer o mesmo, só que nesse plano aí, 2 amigos vão de base. A Sen, que era a principal perseguida pelos zumbis, vai de base também, mas ela é reanimada pela namorada, e todos os perseguidores somem, e final feliz. Só que não, né? Porque no momento em que a Cyberman liga para a Dina para falar da maldição, do nada a Sen é possuída pelo espírito da bruxa, e ataca a Dina tentando finalizá-la, mas felizmente ela é amarrada e controlada pela Dina. Então passamos para a Cyberman, que está em casa se preparando para jantar. Ela escuta uma campainha tocando e fica apavorada, correndo para verificar se todas as portas e janelas estavam bem trancadas. E além disso, dá pra ver que foi ela quem recebeu o bilhete do Nick Good, que fala sobre tudo estar acontecendo novamente. Mas depois de confirmar que estava tudo trancado, ela apenas alimenta o cachorrinho e volta para a sala para dormir. Só que algumas horas depois, no meio da madrugada, ela é acordada quando alguém bate violentamente na porta e começa a rodear a casa com uma lanterna, procurando por onde conseguiria entrar. E de fato, a pessoa consegue abrir uma das janelas da cozinha e invadir a casa. Porém, como estava esperta, a Cyberman pega uma faca e derruba o invasor no chão. E aí, enquanto está rendida, a pessoa se revela ser a Dina Johnson, que ligou pedindo ajuda alguns dias atrás. Aí, entendendo quem era a jovem e o menino na janela, ela pergunta o que exatamente os dois estavam fazendo ali. Então eles a levam até o carro que estava estacionado do lado de fora, e mostram que no porta-malas estava a Sen endiabrada, possuída pelo cramunhão. Algo que deixa a Cyberman desesperada, dizendo que eles não deveriam ter vindo e que precisavam ir embora. Mas a Dina lembra a mulher que ela estava preocupada com eles, e até mesmo ligou para saber da situação. Por isso, a jovem implora por socorro para saber como ajudar a Sen e derrotar a bruxa. Só que apesar de ser balançada, sabendo que realmente está preocupada com os jovens, a Cyberman diz que a bruxa não pode ser vencida, e que os irmãos tinham que ir para o mais longe possível de Shadyside, rezando para não serem pegos por um ônibus no caminho. Porém, ouvindo isso, a Dina fala que não vai fugir porque não pode deixar a Sen sozinha, e porque a ama. Só que como isso não tem nada a ver com ela, a Cyberman simplesmente vira as costas e entra na casa, ignorando totalmente os dois. Ou pelo menos era isso que ela deveria fazer, só que ela se compadece com a situação, e manda os dois levarem a Sen para dentro, o que é justamente o que eles fazem, levando a garota para dentro e deixando ela amarrada em um banheiro. Ok, antes de tudo, eu preciso perguntar quem em sã consciência invade uma casa no meio da noite, morando nos Estados Unidos e pior ainda, em Shadyside, a cidade conhecida como a capital americana das finalizações. É sério galera, isso que os dois fizeram não foi nada diferente de uma roleta soviética, se é que vocês me entendem. Se os irmãos fizessem isso em 10 casas, eles iriam ser finalizados a tiro, pelo menos em umas 9. E isso é sério galera, na Flórida por exemplo, tem delegado de polícia que diz que prefere que os cidadãos atirem no invasor para não ter que ficar prendendo esses vermes. Agora imagine na famosa capital da finalização. Quem não tiver uma arma aí tá maluco. E eu acho que qualquer pessoa que ouvisse alguém invadindo a casa e tivesse a chance perfeita de passar a peixeira no invasor, faria isso facilmente. Afinal, dificilmente alguém vai invadir uma casa pra te fazer companhia e tomar um chazinho. E por falar em invasão, dá pra apontar perfeitamente aqui como não importa quantas trancas você tiver na sua casa, se você tem janelas assim sem grades, as trancas não vão servir para nada. Pois se alguém quiser entrar, a pessoa vai entrar fazendo barulho ou não. E aí a situação fica bem tensa, né? Então, se você quer se proteger realmente, ou precisa ter grades, ou um sistema de alarme com detectores de movimento para saber quando alguém entrou. Além disso, vamos deixar de lado um pouco o fato da Cyberman aparentemente ser a pessoa com o melhor coração de todo o universo. Qualquer pessoa em sua consciência teria mandado a Dina ir catar coquinho e lançado a famosa frase do Homem-Aranha: "E quem disse que isso é problema meu?" Até porque a mulher realmente não tinha nenhuma obrigação de salvar esses cagalhãozinhos. Sem contar que eles nem amarraram a garota direito no banheiro, né pessoal? Isso ali claramente é um trabalho de amadora. Não que eu seja um profissional na arte de amarrar pessoas, mas a parte de amarrar ela no aquecedor pode até servir. Porém, eles precisam garantir que ela não irá se debater e acabar
acabar se machucando. Por isso, amarrar a cena a uma cama, com cada pé e mão amarrados separadamente, seria bem melhor. E claro, usando nós que não seriam possíveis de desamarrar com apenas uma mão, usando lençóis que são melhores que cordas, que podem acabar machucando ou cortando a circulação da garota. Afinal, apesar dela ser insuportável, não queremos que ela se machuque. E eu nem vou ensinar nenhum nó específico aqui por motivos óbvios, né? Vai que algum maluco assiste ao vídeo e decide fazer uma caquinha por aí falando que aprendeu aqui no canal, o bendito do nó. Depois disso, os três se reúnem na sala, e a Cyberman começa a contar a respeito de tudo que já aconteceu em Shadyside, e das coisas que ela própria passou. Mais especificamente falando a respeito do acampamento Nightwing, em 1978, que reuniu pessoas de Sunnyvale e de Shadyside, e que foi naquela época que a sua irmã morreu. Aí, através de um clássico flashback, conhecemos a Ziggy, que estava naquele acampamento, e foi capturada enquanto fugia por uma floresta, além de ser amarrada em uma árvore por um grupo de garotas que afirmavam que ela estava possuída pela bruxa. No entanto, a Ziggy não abaixa a cabeça, e dá uma cotovelada na cara da Sheila, a líder daquele grupinho. E aí, irritada com o golpe, a garota explica que a Sarah Fear foi enforcada naquela mesma árvore, mas que esse tinha sido justamente o erro dos antepassados, já que na verdade a bruxa tinha que ser queimada. E com isso dito, ela pega o isqueiro do gado do Will que estava ali, e queima o braço da Ziggy, ignorando totalmente o pedido das amigas que diziam que isso já era demais. Por sorte, nesse momento, o Nick Good aparece ali com o Inspetor Kurt, ordenando que soltem a Ziggy. Então ele reúne os adolescentes e pergunta por que estão fazendo tudo aquilo com a Ruivinha. Aí, sem perder tempo, eles explicam que a Ziggy tinha roubado $10 da Sheila. E como a garota já aprontou várias vezes no acampamento, o Kurt não acredita nem um pouco quando ela tenta negar as acusações. Aí, aproveitando a oportunidade, a Sheila faz uma piadinha, dizendo que a Ziggy não tem culpa de nada, já que na verdade ela está sendo possuída pela bruxa, o que dá quase início a uma briga. Por sorte, o Nick para a garota e diz para o Kurt que se ela fosse expulsa, as pessoas começariam a fazer perguntas a respeito da queimadura, e dessa forma ele consegue pedir que a adolescente seja expulsa. Porém, a Ziggy não parece nem um pouco agradecida por essa ajuda, e diz que não irá dar mole para ele só por ser o famoso Nick Good. E então ela mostra o dedo do meio para ele e vai embora, passando pelo acampamento Nightwing, que está cheio de adolescentes se divertindo, e ela até mesmo ganha uma camiseta azul de Shadyside de uma das instrutoras. Paralelo a isso, a Cindy Berman, a irmã da Ziggy, está limpando os seus banheiros com o namorado Tommy e lutando para conseguir limpar um monte de musgo vermelho que tem ali, o que infelizmente não dá certo. Além disso, ela percebe que os dois jovens que deviam estar limpando o banheiro tinham sumido completamente e vai atrás deles. E é claro que ela encontra o casalzinho dando uma relaxada em plena luz do dia, com as janelas abertas em um acampamento infantil. Aí, assim que param o que estavam fazendo, eles decidem que é uma boa ideia puxar uma samambaia do capeta, o que é a gota d'água para a Cindy, que pede para os dois levarem o trabalho a sério e ajudarem nas tarefas. Afinal, ela deseja ter um bom futuro, e esse trabalho será um bom empurrão. Só que ao ouvir isso, a Alice diz que a Santinha deveria ter pensado nisso antes de dedurá-la no passado, o que deixa a Cindy putaça, e faz ela sair da cabana e se encontrar com o Kurt, que estava pistola com o cheiro da samambaia. Mas a gente sabe que o real motivo por ele estar tão bravo não era pelo cheiro, e sim por conta da entrada gigantesca que estava começando a ficar aparente no seu cabelo. E isso estava deixando ele estressado e a sua autoestima lá no chão. E é por isso que ele estava ansioso para começar o seu tratamento com a Manual, que é a líder em tratamento contra a calvície no Brasil, e desafia aquela ideia desatualizada de que homens de verdade não se cuidam. E pra quem não sabe, galera, o dia 14 de março é o Dia Mundial dos Calvos, e eu não estou brincando. Podem pesquisar aí, e eu não acho que ninguém no planeta quer comemorar esse dia. Só que infelizmente a calvície atinge cerca de 50% dos homens em todo o mundo, e 20% deles começam a perder o cabelo após os 20 anos de idade. Fora que a chance de queda capilar aumenta em 10% para cada década de vida. E então é muito provável que você aí vai entrar nessas estatísticas daqui a alguns anos, se já não estiver entrado, né? E então, se você não quer fazer parte dessa data que não tem nada de comemorativa, essa é sua chance de recuperar a sua autoestima e manter a cabeleira no lugar, sem precisar sair de casa e com a ajuda de médicos especializados, que vão criar um tratamento completamente personalizado para o seu caso. E o melhor de tudo, sem ter que marcar consultas e ficar horas esperando em um consultório. Tudo o que você precisa fazer é ir até o site da Manual para responder um questionário e garantir um tratamento assertivo para o seu caso. E você ainda pode aproveitar para conferir os casos de pessoas que fizeram tratamento com a Manual e os resultados incríveis de cada um deles. E caso você esteja com vergonha, saiba que você vai receber o pacote rapidamente, em uma embalagem discreta sem qualquer indicação do produto na parte de fora, para que você não se sinta desconfortável, como eu disse antes. E o tratamento é personalizado e sob medida para você. E a Manual ainda lhe dá contato direto com especialistas através do WhatsApp, seja para você tirar suas dúvidas ou fazer alterações no seu tratamento, caso seja necessário. Então, se você não quer comemorar o Dia do Calvo ano que vem, eu vou te dar uma ajuda, já que eu nunca deixo vocês na mão. E usando o cupom Derrotando a Calvície, você ganha 40%
50% de desconto e frete grátis no seu primeiro pedido. Então não perca tempo e clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado, já que essa promoção é por tempo limitado. E depois de contar para a Cindy sobre os incríveis tratamentos da Manual e garantir o seu tratamento personalizado, os dois começam a discutir sobre o caso delicado em que a irmã dela se encontrava. Ao mesmo tempo, a Zig vai até a enfermaria falar com a enfermeira Lane, mas como a mulher não dá nenhum sinal de vida, a adolescente vai entrar no escritório dela e vê que em cima da mesa tem um livro que fala a respeito de um adolescente marcado pela bruxa, que finalizou o próprio amigo. Só que antes que ela consiga ler mais, a Lane aparece ali perguntando o que a garota estava fazendo, e vendo que ela tinha uma queimadura no braço, a mulher decide passar um tipo de pomada no braço dela. E aí, enquanto está sendo tratada, a Zig pergunta o que era a tal marca da bruxa, algo que deixa a enfermeira um pouco surpresa. Mas pensando que a garota deve ter visto sobre isso quando entrou no escritório, a mulher começa a falar sobre a sua filha Ruby Lane, que é conhecida por todos o acampamento, e ela finalizou os 7 amigos e deu um jeito em si mesma há algum tempo atrás. O problema é que conforme vai falando sobre como a sua filha era uma boa garota e que jamais mudaria tão drasticamente para cometer um crime daquele, a enfermeira também vai apertando cada vez mais forte as bandagens no braço da Zig, fazendo com que a menina precise falar alto para trazê-la de volta à realidade. Juntamente com isso, a Cindy aparece ali e puxa a Zig para fora para dar uma bronca nela e pedir para que a garota pare de fazer besteira, pois se uma for expulsa, a outra também será, o que vai acabar com todos os planos que ela tem para o futuro. E aí, vendo que a Cindy só liga para ela mesma, a Zig diz para a irmã que ela precisa parar de sonhar acordada e entender que é de Shadyside e que nunca vai sair dali. Após isso, a Cindy vai limpar o refeitório com o Tommy e aproveita para desabafar, falando sobre quão coitadinha ela é e como parece que todas as pessoas estão contra ela, desde a Alice, que não esqueceu do que aconteceu quando as duas tinham 12 anos, até a Zig, que está sempre atrapalhando a sua vida. Porém, por conta da raiva, ela acaba rasgando a esponja no meio e precisa ir até a despensa pegar outra. Só que enquanto está ali, a jovem percebe que alguém passou por trás dela e vai checar para ver se era o Tommy, percebendo assim que a gaveta de facas estava aberta. Então ela apenas fecha e vai para o refeitório, onde se encontra com o namorado. O bizarro é que no mesmo momento, a enfermeira também aparece ali, se desculpando e dizendo que não pode salvar o Tommy, porque ela tinha visto o nome dele na parede e que por isso ele morreria naquela noite de um jeito ou de outro. Aí do nada, ela ataca o cara com uma faca na tentativa de acabar com a vida dele, mas por sorte o jovem consegue se defender e desarmar a mulher, que não desiste e continua o ataque até ser empurrada contra um banco e cair desacordada, deixando os dois completamente em choque e confusos. Alguns minutos depois, os paramédicos e a polícia aparecem ali para levar a mulher para o hospital e tirar o depoimento das vítimas sobre o que aconteceu, mas como nenhum deles parecia ter nenhum tipo de problema com a mulher, o policial apenas deduz que ela deveria ser maluca igual a filha. O problema é que a Sheila e as amigas dela aproveitam esse incidente para zombar da cara da Zig, que era amiga da enfermeira Lane, e dizer que aparentemente tinha acontecido um problema no Chalé 5, que é onde estão as coisas da Ruivinha, fazendo com que ela saia correndo para ver o que aconteceu. E o Nick até vê isso, porém antes que ele possa ir atrás da garota, um policial aparece ali para puxar o saco dele, dizendo que é óbvio que o menino será o próximo delegado, e pedindo para ele pegar leve quando isso acontecesse. Por outro lado, a Cindy só consegue ficar preocupada com o Tommy, pensando no que a enfermeira tinha dito sobre ele morrer naquele mesmo dia. Mas então, o sinal do acampamento é tocado, avisando que o lanche estava pronto, e o casal vai para o refeitório, onde se sentam com o Gary e com a John para comer e discutir a respeito do que a enfermeira tinha dito, pois apesar de os amigos estarem dizendo que foi tudo uma obra da bruxa, a Cindy quer tentar achar uma explicação lógica para aquele ataque, dizendo que poderia até mesmo ser efeito de substâncias. No entanto, Tommy está tão assustado com o que foi dito, que não duvida que realmente tem algo a ver com a Sarah Fear. Nesse momento, o Kurt entra ali no refeitório e começa a fazer um discurso para botar os jovens para cima, dizendo que eles não deveriam se abalar pelo ataque da enfermeira, afinal naquela noite teria a Guerra das Cores, uma disputa onde Sunnyvale iria enfrentar Shadyside, onde o bem enfrentaria o mal, e de alguma forma isso realmente parece inflamar o ânimo dos que são de Sunnyvale, e o cara se empolga bastante falando que eles vão destruir o pessoal na captura da bandeira. Aí vendo isso, além de babar pelo Kurt, a Joanne também tenta fazer o mesmo por Shadyside, porém ela acaba sendo vaiada. Após isso, a Cindy vai atrás da Zig em uma cabana de artes, para perguntar a respeito da enfermeira, afinal a garota tinha sido a última pessoa a falar com ela. Só que a Zig fica irritada com o fato da única pessoa que se importava com ela ter sido presa, e da sua irmã só ter vindo conversar agora que o namorado está assustado, e tenta sair de perto da jovem. Só que a Cindy ainda vai atrás da garota, insistindo em saber se tinha algo de errado com a Mary Lane, já que todos estavam tratando como piada, e dizendo que tinha sido coisa da bruxa, algo que a Zig concorda, dizendo que Shadyside realmente parece ser uma cidade amaldiçoada, e que a Cindy apenas prefere ignorar para seguir em frente, tendo uma vidinha perfeita, sendo que na verdade todo esse fingimento irá por água abaixo uma hora dessas. E ouvindo isso, a jovem chama a própria irmã de monstro. O que ela não esperava era que ao ouvir isso, a Zig abriria a porta e mostraria que todo o seu quarto tinha sido vandalizado com frases e palavras chamando ela de monstro, praticamente mostrando que a mais velha estava tão focada em si mesma que nem percebeu que estava agindo igual a quem é de Sunnyvale.
Bom, eu acho que é bem óbvio que uma das únicas coisas que não devem ser feitas quando você está sendo mantido de refém por alguém que lhe odeia é bater na pessoa, né? E causar ainda mais motivo para aumentar esse ódio. Até porque quando você estiver rendido, não existe nenhuma forma de conseguir se defender. Assim como aconteceu com a própria Ziggy. Para falar a verdade, nem era para ela ter sido capturada, né? Porque pelo que deu para entender, ela estava correndo e já não tinha mais ninguém perseguindo a garota. E mesmo olhando para trás, ela não percebeu isso. E o fato de ficar olhando para trás foi o que fez a garota acabar sendo nocauteada pelo gado da Sheila. E a gente sabe que a maldição da bruxa é real, e a enfermeira Mary também parece ter certeza disso, o que dá a entender que durante as suas pesquisas, ela encontrou muitas provas sólidas a respeito da maldição, ou pelo menos provas que tornam a teoria ainda mais forte. Sendo assim, vamos levar em conta que ela está certa, e que o Tommy realmente vai se tornar o próximo assassino, o que é verdade, né, já que o lenhador zumbi imortal lá do primeiro filme é o Tommy. Sendo assim, ao invés de tentar atacar um jovem forte muito mais alto que ela em um ataque frontal, em plena luz do dia e com a namorada dele bem do lado, a Mary deveria ter usado um pouco da inteligência, e feito um ataque surpresa em um momento que ele não conseguisse se defender, e que de preferência estivesse sozinho para não receber ajuda. Porque vamos ser honestos aqui, se o cara quisesse ter acabado com a vida dela aqui, isso teria sido feito sem problemas, mesmo que ele saísse ferido por conta da faca. Isso sem contar que ainda tinha a Cindy do lado para ajudá-lo, algo que não aconteceu já que ela entrou em choque. E falando na garota, é até bem comum que as pessoas entrem em pânico e fiquem apavoradas com uma situação de urgência, então não é de fato culpa da Cindy. Dá até pra dizer que é algo natural do ser humano, porém eu acho que ela podia ter tentado lutar contra isso, e ajudado o namorado a ficar vivo, né? Fora isso, ela também deveria ter dado mais suporte emocional ao cara depois do ataque, e tinha que ter levado ele a um psicólogo, para tentar entender quais tinham sido os danos psicológicos que ele teve por conta do ataque. Afinal, sofrer uma tentativa de assassinato, com certeza é um baita choque para qualquer um, e o Tommy claramente sentiu bastante o impacto disso. E falando de impacto, o cara bateu a cabeça, então ele precisaria ser examinado para checar uma concussão. Além disso, voltando um pouco para a Mary, se ela sabia que o Tommy seria o próximo assassino apenas porque estava escrito em uma pedra, como ela mesma disse, então a pessoa responsável por escrever os nomes não iria apenas procurar outra vítima para escrever o nome nessa tal pedra. Isso basicamente faria com que ela virasse uma assassina à toa, já que caso ela tivesse sucesso em finalizar o Tommy, outra pessoa seria escolhida. E então, a verdade é que ela precisa descobrir quem era o responsável por escrever os nomes naquela pedra, pois com certeza não é a bruxa, e sim algum servo dela. E depois desse evento, talvez seria bom parar esse acampamento, né? Não é normal um funcionário tentar finalizar o outro do nada. Eu sei que o pessoal consumia muito essa samambaia por essas bandas, mas isso aí já é ridículo, né? Afinal, pode ser que a Mary tenha falado tudo isso para outra pessoa, como um ajudante, por exemplo, e essa pessoa tente novamente atacar o Tommy para impedir essa maldição de acontecer. Mais tarde, todos os adolescentes são reunidos e divididos em cores, sendo azul para os Shadesiders e vermelho para os Sunnyvalers. O estranho é que durante a divisão, o Tommy parece ficar fora de si por alguns segundos, enquanto escuta uma voz na cabeça. Mas por sorte, a Cindy aparece ali e acorda o cara, que dispensa as crianças e fala para a namorada que está com muita dor de cabeça, por conta da batida que teve durante a luta. Porém, como ele insiste que está bem, a Cindy fala que precisa de ajuda, e assim que anoitece, os dois vão até a enfermaria para que a garota possa descobrir o que a Mary usou para ficar daquele jeito, e falar daquelas coisas. Então, a Cindy procura nas gavetas e acha um frasco de remédio sem identificação, e pela metade, o que ela deduz ter sido o motivo da Mary enlouquecer. Só que além disso, o Tommy também encontra o livro que fala do pacto e da maldição que a Sarah Fier fez, e jogou sobre a terra de Shadyside, mostrando que tinha mais de uma possibilidade para o ataque. Fora isso, nesse momento eles escutam uma janela se quebrando, e vão checar quem era, descobrindo assim que era Alice e o namorado dela, o Arnie, que tinham invadido a enfermaria para pegar alguns remédios pesados. E aí, curiosos com o que o casal está fazendo ali dentro, a Alice e o Arnie roubam o diário da enfermeira, e a jovem começa a xeretar no que tinha sido escrito, descobrindo assim que a Mary tinha desenhado o mapa do acampamento e marcado alguns lugares. Aí, observando o desenho, a Cindy menciona que uma das coisas que estava escrita ali dizia a respeito de como Shadyside e Sunnyvale eram conhecidos antigamente, antes de serem separadas em duas cidades. E além disso, dá pra ver marcado no mapa um local com vários X, bem ao lado do nome da Sarah Fier. E decidida a descobrir o que era essa marcação, a Alice rouba a bolsa da Cindy e o frasco que ela tinha pegado da gaveta, e sai dali com o Arnie, que verifica os comprimidos e chuta que deve ser dextroanfetamina, algo que ele acha muito bom, já que os dois colocam pra dentro e saem correndo da Cindy e do Tommy, que mais uma vez ouve aquela voz chamando por ele. Ao mesmo tempo, o Nick vai até o quarto da Ziggy e vê que todo o lugar tinha sido vandalizado pela Sheila. Aí ele conversa um pouco com a garota, para mostrar que quer criar um relacionamento mais próximo, e percebe que ela estava fazendo tinta vermelha para usar na sua vingança ao estilo Carrie estranha. Mas como isso parece um pouco sem graça, ele diz que tem uma maneira muito mais divertida dela se vingar.
Paralelo a isso, os 4 jovens estão na floresta indo até a marca que tinha no mapa, quando Arnie percebe que o comprimido que tomou não fez efeito e decide tomar o resto que tinha no frasco. Além disso, a alguns metros do casal doidão, a Cindy percebe que o Tommy não estava nada bem, só que como escutam um grito da frente, os dois não falam sobre isso e correm para verificar o que tinha acontecido. Dessa forma, eles encontram a Alice e o Ernie e percebem que naquele local a enfermeira tinha cavado vários túmulos, e prestando atenção nisso, o Tommy percebe que as marcações feitas no mapa mostravam onde a enfermeira tinha cavado, e segundo as anotações era bem provável que ela estivesse procurando pela mão decepada da bruxa. Afinal, a maldição que fez a filha dela ficar louca só ia acabar quando o corpo fosse todo unido. Mas sem se importar com esse papinho, o Ernie vai tirar água do joelho, enquanto as duas jovens ficam conversando a respeito dos problemas que tem uma com a outra. Porém, depois de alguns segundos, o cara volta da floresta dizendo que tinha encontrado a casa da bruxa. Aí, sabendo disso, os 4 vão juntos até a casa da bruxa, que na verdade tinha uma entrada que levava para debaixo da terra. E apesar de assim dizer que não deveriam descer, o grupo ainda entra para verificar o que tinha na casa da bruxa, percebendo rapidamente que alguém esteve ali recentemente, graças a uma vela acesa. E aí, xeretando pela casa, a Alice, o Ernie e a Cindy chegam em uma caverna bizarra cheia de itens ritualísticos e com um símbolo entalhado no chão. E vendo isso, a Cindy dá uma olhada no diário da Mary e descobre que aquele é o símbolo da bruxa. Só que assim que ela entende isso, o Ernie se lembra de algo e avisa que aqueles comprimidos que a Mary tinha não eram nenhum tipo de substância alucinógena, mas sim Tylenol, sendo esse o motivo pelo qual ele não ficou doidão, deixando claro que é impossível que o remédio seja o motivo da Mary fazer o ataque. Aí, decidido a ficar doidão, o Ernie chama a Alice para ir embora e sai da caverna, se encontrando com um Tommy que parecia estar em transe. Ao mesmo tempo, na hora em que a Cindy percebe que parecia ter um túnel atrás de uma das estantes da caverna, e a Alice aparece assustada e a chama para mostrar uma parede que tinha o nome de todos os assassinos maníacos de Shadyside. O único problema é que além deles, também tinha o nome do Tommy. E aí, com medo, as duas decidem sair dali, só que ao chegar do lado de fora, elas veem o Tommy acordando do transe, pegando um machado e golpeando a cara do Arnie várias vezes. E então as duas não perdem tempo e correm de volta para dentro da caverna, com a Cindy se lembrando do túnel que viu e derrubando a estante para que possam escapar. O problema é que enquanto tentavam atravessar o túnel, o Tommy acaba conseguindo segurar a perna da Cindy, mas por sorte ele leva um chutão no peito e larga a garota. Fora que por conta dele ser jogado para trás, as paredes do túnel também caem em cima dele. Só que de alguma forma, as meninas ainda podem ouvir ele respirando, sabendo que tinha algo de errado. E elas estão certas, pois alguns segundos depois, o Tommy volta para a superfície, como se nada tivesse acontecido. Paralelo a isso, durante a Guerra das Cores que está acontecendo no acampamento, a Sheila recebe um bilhete que supostamente é do Will Good, que diz para eles se encontrarem no banheiro. E aí ela vai até lá toda feliz, achando que vai se dar bem. Porém, assim que entra em uma das cabines, ela encontra um papel dizendo olhe para cima e recebe uma chuva de baratas na cabeça, já que era tudo um plano feito pela Zig e pelo Nick. Fora isso, os dois saem correndo do banheiro e trancam a garota lá dentro, gritando em desespero. E depois disso, eles vão para uma cabana se conhecerem melhor. De volta à caverna, a Cindy está desesperada tentando arranjar uma forma de sair dali, já que as pedras são muito pesadas para serem tiradas do lugar. Por outro lado, a Alice está totalmente desanimada e triste com a morte do Arnie, sem vontade nenhuma de sair dali. Porém, a Cindy se recusa a ficar parada, sabendo que nesse momento, o Tommy deve estar indo em direção ao acampamento, visto que os nomes escritos na parede finalizaram várias pessoas. Aí, ouvindo isso, a Alice zomba dizendo que pelo menos agora, a jovem acredita que a maldição da bruxa está por trás disso. Mas como a Cindy nega pensar nisso, a Alice fica irritada e fala que tudo aquilo ali é real, e a própria Mary sabia disso, tanto que ela tentou acabar com a maldição. Só que ao perceber que não conseguiria, ela decidiu finalizar o Tommy para impedir outro desastre, algo que ela também faria se soubesse que o Arnie iria morrer. E aí, irritada com isso, a Cindy sai andando sozinha para encontrar uma saída. O problema é que depois de alguns segundos, ela se encontra com a Alice mais uma vez, descobrindo assim que a caverna era um círculo. Mas na hora em que ia perder as esperanças, a Cindy percebe que os caminhos da caverna eram iguais ao desenho do símbolo da bruxa, mostrando que o símbolo era praticamente um mapa. Bom, assim que percebeu que não estava bem, o Tommy deveria ter avisado a própria namorada e até mesmo ido até o hospital para falar com a enfermeira Mary e se consultar direito com o médico. Afinal, ele estava constantemente ficando aéreo e escutando vozes em sua cabeça, o que pode indicar duas coisas. Uma, que a batida foi forte demais e ele deve ter sofrido algum dano de concussão, e outra, que aquilo que a enfermeira disse estava correto e ele estava na mira da bruxa, o que com certeza é pior que uma pequena concussão. E levando em conta que a Mary parece conhecer bastante sobre a bruxa e sobre a maldição, a melhor escolha do Tommy é ir conversar com ela para entender o que significavam as coisas que a mulher disse. Dessa forma, poderia ser possível que ele e a Cindy acabassem com a maldição, ou pelo menos dessem um jeito de que o jovem não fosse afetado. Até porque, ela mesmo disse que sabia que o Tommy se tornaria um assassino baseado no nome dele estar escrito em uma pedra misteriosa. Se eles prestassem atenção nisso e acreditassem na tal maldição, poderiam tentar localizar essa pedra e riscar completamente o nome do Tommy. Afinal, se a condição para as pessoas se tornarem assassinas é ter o nome escrito na pedra, pode ser possível que apagar o nome impeça a possessão da bruxa, ou talvez até mesmo encerre, caso o processo já tenha
começado. E caso eles achem que isso não seria possível de ser feito a tempo, o Tommy poderia tentar se auto-internar em alguma instituição psiquiátrica para ser mantido sob vigilância, porém dificilmente alguém seria doido o suficiente para executar um plano desses, ainda mais que a maioria desse pessoal não acredita na bruxa, né? Além disso, sair entrando em uma casa subterrânea que pode ter mais de 300 anos e ter pertencido a uma bruxa com certeza não é uma escolha inteligente. Primeiro, porque a estrutura pode estar comprometida e desabar a qualquer momento, e segundo, porque obviamente podem ter feitiços malignos que impedem a entrada de desconhecidos ou que amaldiçoam a pessoa, isso sem contar os animais perigosos que podem ter adotado o local como moradia, ou até mesmo cobras peçonhentas, que com certeza não gostariam de ser perturbados. Paralelo a isso, na Guerra das Cores, um gordinho de Shadyside está protegendo os prisioneiros de Sunnyvale, quando acaba sendo atacado por outros adolescentes e deixa os prisioneiros escaparem. O problema é que na hora em que ele fica sozinho, o Tommy aparece ali com sangue nos olhos e finaliza o coitado brutalmente. Ao mesmo tempo, a Ziggy e o Nick estão falando sobre os fardos que carregam, com um tendo que continuar o legado da família e a outra sendo uma Shadysider. Aí, assim que os dois sentem uma química e decidem se beijar, pra falar a verdade a Ziggy decidiu, alguém começa a gritar desesperadamente do lado de fora, e então eles vão lá cara e descobrem que aquele gordinho tinha sido finalizado de uma forma horrível, algo que abala todo mundo. Mas sem saber disso, a Alice e a Cindy estão andando pelos caminhos da caverna, procurando uma forma de chegar ao acampamento. Porém, o que elas encontram é um tipo bizarro de forma de vida orgânica, que estava se contorcendo no chão. Aí, por algum motivo desconhecido, a Alice resolve tocar naquilo, e tem visões de todos os crimes que já foram feitos por conta da maldição, algo que acaba deixando a sua mente totalmente perturbada, fazendo com que ela veja a Cindy como uma zumbi e saia correndo pela caverna, até que ela cai e quebra o tornozelo, fazendo uma fratura exposta. Já no acampamento, os instrutores reúnem o máximo de adolescentes que podem no refeitório, mandam eles ficarem ali dentro e saem para procurar as outras pessoas que faltavam. Só que logo que os instrutores saem, as amigas da Sheila abordam a Ziggy e perguntam o que ela tinha feito com a garota. Isso faz a menina se lembrar que a Sheila ainda estava presa no banheiro. Aí, decidida salvar a babaca de Sunnyvale, a Ziggy sai do refeitório e vai atrás dela. Ao mesmo tempo, a Joanna e a Kurt estavam dando aquela relaxadinha básica. Aí, ao terminar, o cara se levanta e ela pega um cigarrinho do capeta para relaxar ainda mais. Porém, depois de algum tempo, a Joa não escuta mais nenhum barulho e vai ver o que tinha acontecido. Mas tudo que ela encontra é a porta aberta. O problema é que na hora em que ela se aproxima para fechar, o Tommy aparece por trás e mete o machado na coitada. Paralelo a isso, a Cindy encontra a Alice toda ferrada e decide ajudar com um ferimento na perna, colocando o osso de volta para dentro. E enquanto ela faz isso, a doidona conta que teve visões da bruxa e avisa que a próxima vítima será a Cindy. Aí, finalmente aceitando a realidade do que estava acontecendo, a Cindy confessa que dedurou a amiga na infância e também conta que estava se fingindo de sonsa esse tempo todo, negando os fatos para tentar sair de Shadyside e esquecer as bizarrices que aconteceram com os moradores dessa cidade. Aí, ouvindo isso, a Alice também confessa que as coisas que faz não são tão divertidas quanto parecem, afinal é tudo meio vazio e sem propósito, tanto que a única forma que ela encontrou para aguentar Shadyside foi fingir que os próprios braços eram um pedaço de bife. A parte boa é que, encarando a antiga amiga, a Cindy percebe que as paredes estavam cheias de musgo vermelho, indicando que estavam perto do acampamento, já que o banheiro tinha esse mesmo musgo. Ao mesmo tempo, enquanto o Nick procura pelas crianças que ainda estavam na floresta, o Tommy estava aproveitando para invadir algumas cabanas e finalizar ainda mais pessoas, que infelizmente são em sua maioria crianças. Mas sem saber disso, a Ziggy chega no banheiro para procurar pela Sheila e acaba sendo atacada de surpresa pela garota, que decide se vingar pela pegadinha. E vendo isso, ela até tenta falar sobre o que está acontecendo no acampamento. Porém, como a idiota não para de atacar, a Ziggy simplesmente dá um soco no queixo dela e desmaia a rival. Nessa mesma hora, o Gary chega ali dizendo ter ouvido uns gritos e perguntando o que estava acontecendo com as duas. Só que antes que possam falar disso, a Ziggy escuta alguns gritos vindo debaixo da privada. Aí, curiosa com o que poderia ser, ela vai dar uma olhada e descobre que a sua irmã estava lá embaixo com a Alice. Aí, sem perder tempo, ela pede ajuda do Gary, pega a corda e o balde que tinham sido usados para a pegadinha e descem o balde para ajudar a Alice a subir. E então a garota se senta no balde e começa a ser puxada para cima pela Ziggy e pelo Gary. O problema é que enquanto isso estava acontecendo, o Tommy aparece com o machado e desconecta a cabeça do Gary com apenas uma machadada, fazendo com que a Ziggy precise correr pela própria vida e deixe a Alice cair com tudo, junto com o corpo do jovem que tinha amarrado a corda no próprio braço. Paralelo a isso, o Nick entra na prisão de Sunnyvale e vê que os prisioneiros de Shadyside tinham sido obliterados pelo Tommy, algo que o deixa muito abalado, fazendo com que ele saia dali só pra vomitar. Mas assim que ele faz isso, o Kurt aparece apavorado, dizendo que quando voltou para a cabana, a Joan já estava morta. Só que o Nick não presta atenção nisso, e apenas explica que tem um assassino à solta, e manda o cara ir para o refeitório preparar os sobreviventes para sair dali de ônibus, em alguns minutos. Aí, logo após os dois se separarem, o Nick e a Ziggy se encontram, e correm para dentro de uma cabana, onde trancam a porta e se escondem atrás de uma mesa. E
aí, vendo que ambos estavam com as roupas manchadas de sangue, eles falam de onde esse sangue veio, e a Zig percebe que todas as vítimas são de Shadyside, o que só reforça ainda mais a teoria da cidade ser amaldiçoada pela bruxa. Porém, o Nick não acredita nem um pouco, fazendo com que a garota se decepcione com ele. Mas nesse momento, o sino é tocado, indicando que o ônibus está indo embora. E ouvindo isso, o Nick tenta puxar a Zig para ir embora. Só que como a garota não quer deixar a sua irmã para trás, o Nick revela seus sentimentos por ela, e diz que a irmã ficará bem desde que possam sair dali e chamar a polícia, além de também falar que acredita nela a respeito da maldição. O problema é que quando eles finalmente decidem sair dali juntos, o Tommy aparece arrombando a porta e entrando na cabana com sangue nos olhos. Aí, sem precisar conversar direito, os dois se escondem e tentam fazer o máximo de silêncio possível. O problema é que o Tommy solta uma cobra de um terrário, e essa cobra vai direto em direção aos dois pombinhos. Dessa forma, o assassino consegue achá-los e puxar a Zig pelo cabelo. Porém, na hora em que a garota iria ser finalizada por uma machadada, o Nick entra na frente, empurrando-a para trás e tomando um golpe no lugar dela, mandando que a menina corra e se salve, o que é justamente o que a Zig faz, sendo rapidamente perseguida pelo Tommy. Bom, apesar de ser uma atitude muito nobre querer ajudar alguém, a Zig teve que sair de um local relativamente seguro para ir salvar a Sheila. Porém, isso é algo totalmente idiota e inconsequente de se fazer. Afinal, ela estaria arriscando a própria vida por alguém que com certeza não diria nem mesmo um obrigado caso fosse salva. E ficar com o resto dos adolescentes seria muito mais vantajoso para ela, caso o Tommy aparecesse ali para fazer um ataque. Pois é como aquele grande ditado diz, você não precisa correr mais rápido que o leão, apenas precisa correr mais rápido que as outras pessoas que estão por perto. E nesse caso, o Tommy claramente é o leão, então ou geral corre, ou todos se juntam para tentar pular no cara e pará-lo. Mas mesmo assim, eu acho que alguns iam de base no processo, né? E assim, é bem compreensível que a Sheila tenha atacado a Zig quando teve a oportunidade. Afinal, depois de ficar trancada em um banheiro cheio de insetos vivos, ela provavelmente estava com sangue nos olhos. Não que ela não merecesse esse castigo, levando em conta que ela literalmente queimou o braço da Ruivinha usando um isqueiro. E é por isso que a Zig já deveria ter aberto a porta, contando o que estava acontecendo no acampamento. Ou melhor ainda, falar isso do lado de fora, com a porta trancada mesmo. Até porque, como a porta estava trancada, era certeza de que a Sheila estava ali sem nenhum ferimento, então não tinha necessidade de expor as próprias costas ao sair checando cada cabine do banheiro. Aí, depois de avisar, caberia totalmente a Sheila acreditar ou não na sua palavra. O importante mesmo é que a mensagem já tinha sido passada. Agora, falando sobre aquele que deve ser o maior erro de todos. O que diabos a Alice pensou que aconteceria se tocasse uma estranha forma de vida orgânica que basicamente está gritando, eu sou perigosa. E é até uma surpresa que ela não tenha sido possuída na hora, né? Ou até mesmo sangrasse até morrer, pois essa gosma bizarra claramente tem algo a ver com a maldição da bruxa. E talvez seja justamente o coração que mantém a praga de Shadyside ativa até hoje. Definitivamente eu tacaria fogo nessa parada aí, ou pelo menos tentaria atacá-la de alguma forma, vai que isso aí enfraqueceria o Tommy. Fora isso, a ideia de usar a corda e o balde para ajudar as duas meninas a subirem foi bem inteligente. Porém, antes de tentarem ajudá-las, a Cindy e o Gary tinham que ter trancado a porta, para não ficarem completamente expostos ao assassino, que poderia entrar ali a hora que quisesse. Fora que por estarem lá embaixo, as duas jovens não estavam em perigo imediato, então os dois poderiam muito bem ter ido atrás de mais pessoas para puxar, além de conseguir alguns equipamentos melhores, e deixando alguém de vigia pronto para alertar caso o Tony aparecesse. E eu vou falar que eu não acreditei que o balde ia dar conta de aguentar o peso de uma pessoa, mas tem aquele ditado, né? As coisas antigas eram mais resistentes mesmo. Além disso, sair do acampamento quando tivesse a chance realmente era a melhor opção para a Zig, e para os outros também. Ainda mais levando em conta que, como eu disse, a Cindy e a Alice não estavam em perigo imediato lá embaixo, e dificilmente o Tommy conseguiria chegar até elas. Sendo assim, a menina não precisava se preocupar com a irmã no momento, e poderia ter ido chamar a polícia o mais rápido possível. Ao mesmo tempo, a Cindy e a Alice percebem que não vão conseguir ajuda para sair dali, e decidem dar uma olhada no diário da enfermeira para ver se poderia existir outra saída. E dessa forma, elas descobrem através de um texto que a bruxa teria aparecido do nada na casa de reuniões da antiga colônia, que hoje em dia é o refeitório, indicando que existe um caminho nessa caverna que leve até lá. E sabendo que não pode andar tanto, a Alice diz que a Cindy deveria ir salvar a irmã, e apesar de não querer abandonar a amiga, a Cindy vai atrás de uma saída das cavernas, o que ela realmente consegue encontrar em pouco tempo. O único problema é que tinha uma grade de ferro tampando a passagem. Já se tratando da Zig, ela consegue chegar até a entrada do acampamento, só que era tarde demais para conseguir sair por ali, pois o ônibus já estava bem longe. Aí, vendo que o Tommy estava se aproximando, ela corre para o refeitório, onde tranca a porta para ver se consegue ficar viva, e liga o rádio para disfarçar os barulhos, o que também faz com que ela não consiga escutar os gritos da Cindy. O problema é que logo após ela se esconder, o Tommy aparece arrombando a porta, e infelizmente para a Zig, o assassino não fica confuso com o rádio, e percebe rapidamente as pegadas dela no chão. Afinal, o tênis estava cheio de sangue, e seguindo esse rastro, o
Tommy chega na despensa, onde a Zig estava se escondendo. Aí, infelizmente, a porta do cômodo é destruída com algumas machadadas, e o possuído entra para finalizar a Zig. Só que por ser uma despensa bem grande, a Zig consegue se aproveitar da escuridão e do barulho do rádio para se aproximar pelas costas do Tommy. No entanto, a música para do nada, e o chão acaba rangendo onde ela pisa, fazendo com que o assassino se vire para ela. Aí, num ataque desesperado, a garota golpeia o peito dele com uma faca, esperando que isso acabe com ele, o que infelizmente não dá certo. Aí, sem dar espaço para a menina fazer outra coisa, o cara derruba a faca dela e começa a enforcá-la contra uma prateleira, sendo que por sorte ela consegue pegar um saco de batatas e enfiar na cabeça do agressor, fazendo com que ele se desestabilize, caindo no chão, o que dá a oportunidade perfeita para a Zig sair correndo. Mas ao invés disso, ela decide atacar o assassino, lhe sufocando com a máscara, algo que obviamente não dá certo, já que por ser muito mais forte, o Tommy apenas joga ela para trás como se fosse um saco de penas. Aí, vendo que a coisa está feia, a Zig sai se arrastando dali o mais rápido que pode, o que infelizmente não é o bastante para salvá-la. A sorte é que no momento em que ela seria finalizada, a Cindy finalmente consegue quebrar as grades que dava para o local, e aparece por trás do Tommy para finalizá-lo com algumas facadas. Aí, quando finalmente se reencontram depois de tudo que aconteceu, as duas irmãs se abraçam e se desculpam uma com a outra pela forma com que agiram. Afinal, a Cindy tratou a irmã como um incômodo, e a Zig não foi uma das melhores companhias. Mas enquanto estão conversando, as duas escutam um barulho vindo do túnel, por onde a Cindy escapou. Só que por sorte era apenas a Alice aparecendo ali com um sorrisão no rosto. Aí, assim que sai do buraco, ela revela que enquanto estava lá embaixo, acabou se tocando que, de acordo com as lendas da bruxa, a mão dela foi colocada embaixo da pedra do capeta, e que onde ela estivesse, sangue seria derramado. E aí, observando o musgo e aquele tipo estranho de organismo, a Alice acabou se tocando que aquela era a pedra maldita. Com isso dito, as três se sentam à mesa, e a Alice mostra que encontrou a mão decepada da própria Sarah Fier. E como diz no livro que a maldição irá continuar até que o corpo seja unido com a mão, as três decidem ir até a árvore onde a bruxa foi enforcada, para poder juntar a mão com o resto do corpo e salvar Shadyside. Aí, por coincidência, a Zig acaba sangrando em cima da mão, e tem algumas visões da Sarah Fier cheia de raiva. O que elas não sabiam é que nesse momento, a pedra do Satanás parecia ter se manifestado e aumentado ainda mais a força da maldição, mexendo não apenas com o Tommy, como também com alguns outros assassinos que vieram antes. E então as garotas pegam algumas ferramentas para conseguir se proteger e decidem ir até a árvore. Só que por estar com a perna quebrada, as duas irmãs acham que é melhor a Alice não participar da ação. E ouvindo isso, a Alice faz um belíssimo discurso a respeito de como tudo na sua vida tem dado errado desde o início, por conta dessa maldição maldita, e que agora que tem a chance de encerrar isso, ela não irá ficar para trás apenas por conta de um ferimento. E essas palavras realmente mexem com as garotas, que passam a apoiar a decisão da amiga. O problema é que esse belo momento é atrapalhado quando o Tommy aparece pelas costas da jovem e enfia o machado nela, fazendo com que ela vá de base na hora, deixando assim de putaça da vida, e fazendo com que ela ataque o Tommy usando uma pá para desconectar a cabeça dele. Porém, além de acabar com um perigo imediato, isso não adianta de muita coisa, já que a Alice não podia mais ser salva. Só que esse ainda era o menor dos problemas, porque de repente elas percebem que tinham mais assassinos saindo do túnel, e que o Tommy claramente estava voltando à vida, já que tentou agarrar a perna da Zig. Por isso, as meninas não perdem tempo, e saem correndo dali o mais rápido que podem em direção à árvore em que a bruxa foi enterrada. E ao chegarem lá, elas começam a cavar como se as suas vidas dependessem disso. E bom, realmente dependem, já que os assassinos estão chegando cada vez mais perto delas. Ok, aqui a Cindy realmente precisava ter deixado a Alice para trás caso quisesse agir rapidamente para salvar a Zig, e não tem como julgar ela por escolher a própria irmã. Só que essa decisão não era tão complicada assim, pois como eu disse anteriormente, ali embaixo não existia nenhum perigo iminente até aquela altura do campeonato, algo que infelizmente foi mudar mais pra frente quando aquela pedra satânica deu à luz a vários assassinos imortais. Já se tratando da Zig, ela poderia ter tentado cobrir os rastros limpando os calçados, né? Arrastá-los fortemente no chão já daria uma boa limpada, e aí ela poderia tentar se esconder depois. Fora isso, ela foi extremamente imprudente ao tentar ter uma trocação sincera com o Tommy, ainda mais levando em conta que ele estava possuído por uma maldição do capeta, e não era apenas um jovem comum. Até porque, mesmo se ele fosse o Tommy de sempre, essa briga seria desbalanceada. Mas se tratando de um assassino sem hesitação dominado pelo diabo, a briga estava ainda mais complicada. Fora que ela atacou uma faca no peito do jovem, e ele agiu como se nada tivesse acontecido, mostrando que além de uma clara resistência à dor, os ferimentos que normalmente seriam fatais para qualquer um, são completamente inofensivos para ele. E sabendo disso, a Zig tinha que ter vazado dali o mais rápido possível quando conseguiu derrubá-lo com o saco de batatas. E para conseguir algum tempo de vantagem, ela também poderia ter derrubado a estante de alimentos em cima do cara. Outro erro ridículo aqui foi cometido por todas as três meninas juntas. Afinal, elas subestimaram completamente a situação que estava acontecendo, pois se o cara estava possuído por uma bruxa e já tinha sobrevivido a uma facada no peito anteriormente, o que exatamente garantiria que ele não precisava apenas de um descanso para voltar à ativa. Por isso, na hora em que as três se encontraram, a decisão mais correta era sair dali para um local bem distante do corpo do Tommy, e aí sim conversar a respeito da mão da Sarah Fier, ou pelo menos trancar o corpo em algum lugar relativamente seguro, e que ele ficasse sem um machado. Pois como eu falei lá no outro vídeo, esses seres não têm uma força extremamente roubada, então se ele fosse trancado em um cômodo com uma porta reforçada,
avançada, ele levaria um bom tempo para escapar. Mas como decidiram ficar, o mínimo que a Cindy poderia ter feito era desconectar totalmente a cabeça do Tommy e meio que levar junto com ela, para verificar se o monstro vai se regenerar pela cabeça ou pelo corpo. Se for pela cabeça, dá pra tentar parar essa regeneração, finalizando a coisa novamente. Agora se for pelo corpo, é só correr mesmo. Dessa forma, eles cavam uns 30 centímetros de terra e encontram uma pedra que tinha as inscrições: a bruxa vive para sempre. Só que além disso, não havia nada ali, deixando claro que qualquer esperança que elas tinham em acabar com a maldição foi destruída, fazendo com que as duas não tenham outra opção, além de tentar fugir. O problema é que, a essa altura, os assassinos já tinham cercado qualquer lado para qual elas pudessem correr, e sabendo que a sua irmã devia ser o alvo dos finalizadores por ter sangrado nos ossos da mão da bruxa, a Cindy manda a irmã correr, e pega sua pá e começa a lutar com o Tommy. Só que apesar de conseguir dar uns golpes nele, a jovem ainda é derrubada e finalizada brutalmente pelo próprio namorado possuído. E o pior é que, infelizmente, a Zig não estava muito melhor, pois um outro assassino tinha derrubado a adolescente e estava espetando a barriga dela. Aí, sabendo que não conseguiriam escapar, as duas se encaram e falam que estarão juntas para sempre. O que não acaba sendo verdade, já que alguns segundos ou minutos depois, quando tudo se acalmou e os assassinos tinham sumido, o Nick chega ali e faz massagem cardíaca na garota, que de alguma forma consegue voltar a viver. E logo, os dois estão a salvo, sendo interrogados e atendidos pelas autoridades. E o Nick fala o nome verdadeiro da Zig, que é Christine Berman. Aí voltando para o presente, a Zig revela que preferia ter continuado morta, pois além de perder a irmã naquele dia, ela também perdeu o possível namoradinho Nick Good. Afinal, mesmo ela tendo contado tudo o que aconteceu ali e revelado que a maldição da Sarah Fier é real, ele preferiu zelar pela posição de delegado e apenas relatou que o Tommy Slater tinha enlouquecido e acabado com geral. E por conta de todos esses eventos, ela chegou à conclusão de que de fato é impossível acabar com a maldição de Shadyside. Por isso, ela recomenda que os dois irmãos fujam para o mais longe possível dessa cidade. Mas ouvindo isso, eles avisam que é sim possível acabar com a maldição, pois acharam o corpo da Sarah Fier na rodovia que faz divisa entre Shadyside e Sunnyvale. Ou seja, tudo que precisam fazer agora é juntar a mão com o resto do corpo. Por isso, os dois perguntam o que aconteceu com o acampamento de Nightwing e se a mão ainda estava enterrada perto da árvore. E eles tinham tudo para ter se ferrado, já que o shopping de Shadyside tinha sido construído em cima do acampamento. Só que de alguma forma e por algum motivo desconhecido, a árvore e alguns metros ao redor dela ainda haviam sido mantidos e estavam dentro do shopping da mesma forma que eram há mais de 20 anos atrás. Dessa forma, os dois irmãos vão até a árvore, cavam uns 10 centímetros do chão e já encontram a mão enterrada da bruxa. Aí com ela em mãos, os dois vão até o local em que o resto do corpo estava enterrado. Ao chegar lá, a Dina manda o seu irmão ficar dentro do carro, pega a mão da bruxa, o que faz o seu nariz começar a sangrar e entra na floresta, sendo que alguns segundos depois, ela encontra o túmulo da bruxa e junta a mão com o resto do corpo. Só que ao fazer isso, ela tem uma visão e meio que viaja de volta no tempo para 1666, quando Shadyside e Sunnyvale ainda não existiam, e era tudo uma única colônia. Além disso, ela estava no corpo da própria Sarah Fier, como se estivesse vendo como uma espectadora de tudo que aconteceu naquela época. E ao mesmo tempo, a Zig liga para o delegado Good, que vai na mesma hora até a casa dela. Bom galera, eu sei que elas estavam tentando acabar com a maldição e tal, mas sair correndo com a mão da bruxa é uma atitude bem perigosa, pois essa coisa deve funcionar como um GPS do capiroto para as criaturas da bruxa. Então a melhor forma seria deixar a mão em um lugar seguro, e depois procurar pelo corpo da bruxa, e só aí tentar juntar as duas coisas para quebrar a maldição. Dessa maneira, seria muito mais fácil se esconder dos zumbis imortais. E sobre as garotas sendo finalizadas, bom, todo mundo já sabe que lutar por muito tempo com esses finalizadores aí não é uma solução definitiva, né? Afinal, você pode até acabar com eles, mas logo as criaturas vão estar de pé. O melhor mesmo era correr muito, talvez até tentar derrubar um deles, como Billy Barker, que é só uma criança. E galera, me desculpem pela sinceridade, mas eu sairia correndo e daria uma voadora nesse pestinho aí, e depois me enfiaria na floresta. Além de ser pequeno, ele estava com uma arma menos mortal que os outros, que é um taco de beisebol, e fugindo dos finalizadores, faria o restante do pessoal vê-los também, o que ajudaria a provar que a maldição da bruxa é real. Mas caso elas não quisessem fugir, pelo menos poderiam ter escalado a árvore para ficar chutando as criaturas até aparecer alguém para ajudá-las, ou para tirar a atenção dos monstros delas. É claro que a chance de ir de base fazendo isso é bem maior, porém é muito melhor do que tentar lutar contra um cara maior que você em posse de um machado. Fala galera, esse foi como derrotar a Rua do Medo, 1978. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você fosse acampar em uma floresta e descobrisse que existe um porcão assassino finalizando geral, o que você faria? Quer saber se esse pessoal vai sobreviver? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca morar em uma cidade amaldiçoada por uma bruxa, já que você pode acabar descobrindo que a maldição é real, e aí pode ser tarde demais para você escapar de lá.